Porque o Senhor ele transformaria o rio Nilo em sangue, encheria o Egito de rãs e mergulharia toda a nação em trevas. Será que as 10 pragas do Egito foram apenas um castigo ou tinha algo mais profundo acontecendo? E se cada praga estivesse atingindo simbolicamente os deuses pagãos adorados pelos egípcios? Já pensaram nisso? E se essa antiga história escondesse uma mensagem espiritual que continua falando conosco até os dias de hoje? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre as 10 pragas do Egito e a possível relação delas com os deuses pagãos adorados pelos egípcios. O Egito Antigo era uma civilização profundamente religiosa e adoravam deuses ligados ao rio Nilo, ao sol, aos animais, à fertilidade, à medicina e até o próprio faraó. Muitos desses deuses eram representados por imagens com formas humanas misturadas com animais. E é justamente aqui que a história começa a ficar interessante. Quando o rio Nilo foi transformado em sangue, por exemplo, muitos estudiosos relacionam essa praga ao deus egípcio conhecido como Hapi, ligado ao rio Nilo e à fertilidade do Egito. Aquilo que os egípcios acreditavam que sustentar a vida não resistiu ao poder do Senhor. Depois vieram as rãs e muitos relacionaram essa praga à deusa egípcia conhecida como Requete, que ela é associada à fertilidade e ao nascimento. Aquilo que antes era símbolo religioso, agora se transformava em sofrimento. Vieram os piolhos, as moscas, a morte dos rebanhos, também atingiram a crença religiosa do Egito. E muitos estudiosos associam essas pragas aos deuses egípcios ligados à proteção, à força e aos animais considerados sagrados pelos egípcios. Depois vieram as feridas e muitos estudiosos enxergam aqui um possível confronto simbólico contra a divindade egípcia ligada à cura e à medicina, como a deusa Ísis e Imhotep, associado ao conhecimento da medicina. Mas nem mesmo os deuses da medicina puderam salvar o Egito. O granizo e os gafanhotos destruíram plantações e lavouras inteiras, e tudo aquilo que o Egito confiava começava a desmoronar. Então aconteceu uma das pragas mais impressionantes, as trevas. Quando o Egito ele mergulhou em escuridão, e muitos estudiosos enxergam aqui um confronto simbólico contra Ra, o poderoso Deus Sol, adorados pelos egípcios. O Senhor mostra que nenhum dos deuses adorados no Egito possuía verdadeiro poder diante dele. E finalmente veio a morte dos primogênitos. Nem mesmo Faraó, considerado por muitos egípcios como uma figura divina na terra, conseguiu escapar. Mas existe um detalhe muito importante nessa história. Muitas pessoas acreditam que o Senhor endureceu o coração do faraó. Porém, quando observamos cuidadosamente as Escrituras, percebemos repetidas vezes que o próprio faraó que escolheu resistir. Ele escolheu o orgulho, ele escolheu não ouvir. O Senhor ele nunca obriga alguém a rejeitá-lo. O endurecimento do coração começa no nosso próprio coração humano. O elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos Doze, ele ensinou que a submissão à vontade do Senhor é uma das coisas mais pessoais e poderosas que poderemos oferecer ao Senhor. E talvez tenha sido exatamente isso que o faraó não conseguiu fazer. Agora pense nisso. Será que ainda existe deuses do Egito nos nossos dias? Talvez não em forma de estátua, mas em coisas como pessoas, como colocam acima do Senhor, como orgulho, dinheiro, poder, a fama, a vaidade e etc. E aqui está a pergunta mais importante dessa aula.
Em que temos colocado nossa confiança? Em quem? As pragas do Egito não são apenas uma história antiga, elas também funcionam como um alerta espiritual para os nossos dias. Eu quero deixar um convite especial para todos nós. Hoje, pare por alguns minutos e pergunte sinceramente a si mesmo: existe algo que ocupa em meu coração o lugar que deveria pertencer ao Senhor? Porque o Senhor, ele não deseja destruir nenhum de seus filhos, e sim salvá-lo. Ele deseja libertá-los. E lembre-se, muitas vezes, a maior lição das Escrituras não fala apenas sobre o passado, mas também sobre o nosso próprio coração. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula de Os Mistérios do Conhecimento.